Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita, lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos, a lição de número 10. Esta lição vai ser ministrada no dia 9 de março de 2025 e ela traz o tema: o pecado corrompeu a natureza humana. Nos lembrando que estamos debaixo do tema central, geral, trimestral, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, o tema condizente: o pecado corrompeu a natureza humana. O texto áureo se encontra na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 3, o versículo de número 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outra versão diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bem, isso tudo na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, o versículo de número 23. A verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Nós temos aí uma boa base de estudo, de análise, para entendermos esta questão, a questão do pecado. O pecado, que é chamado doutrina, que ensina sobre o pecado na teologia sistemática, ela é chamada de amartiologia, ou a doutrina, ou estudo, ou tratado referente ao pecado. Também nós temos aí os objetivos da lição, que são 3. O primeiro é explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão, seu alcance. 2. Mostrar a heresia que nega o advento do pecado. E o ponto de número 3, o objetivo de número 3, pontuar o perigo desta heresia para a vida do crente e da igreja. Nós temos aí bastante elementos, para a nossa aula hoje, e espero que a gente consiga, a bom termo, conseguir transmitir aí o mínimo de informação possível, mas informação relevante para os nossos irmãos, professores, alunos, superintendentes de escola dominical, pastores, porque o pecado, essa realidade é algo que destrói. Quando já olhamos no tema, já nos traz uma determinada preocupação. Veja, o pecado corrompeu. E quando falamos de corrupção, nós já temos em mente a ideia de algo ruim, muito ruim. Corromper, romper, destruir, anular, aniquilar, são todos adjetivos que vão trazer a ideia do perigo do pecado. Hoje nós temos ensinamentos heréticos, hoje nós temos ideias heréticas que procuram diminuir o tamanho do estrago, vamos chamar assim, o tamanho do estrago do pecado na vida do ser humano, na vida da comunidade, na vida da família, em todos os lugares onde o pecado ele é tolerado, ele é aceito e até abertamente praticado. Tudo isto vem, obviamente, quando olhávamos para um passado não muito distante. Não estou glamorizando o passado, nem estou menosprezando o presente, mas nos lembrando da história propriamente dita, havia um certo receio, um certo temor, um certo medo. Temor e medo são palavras diferentes. Quanto à questão do pecado, parece que se evitava, corria. Até o apóstolo Paulo, ele nos ensina a fugirmos da aparência do mal. Veja, a aparência.
O simples fato de parecer pecado, de parecer errado, de parecer mal, já era um motivo para o cristão correr, né? Para o cristão correr. E quando eu estou agora falando, eu estou me lembrando de José no Egito, né? Não é José do Egito, mas José no Egito, ele deixando as suas vestes nas mãos da esposa, da mulher de Potifar, e foge, ele corre. Se bem que o término nessa questão a curto prazo não é muito bom, porque ele vai preso, mas ele se desvencilha rapidamente da questão do pecado, daquilo que poderia lhe trazer, talvez humanamente falando, por causa da cultura em que ele estava inserido, por isso José no Egito, mas a sua instrução com seus pais lhe deram uma visão diferente daquilo que estava acontecendo. Talvez no contexto egípcio aquilo deveria ser normal, era praticamente normal, né? Esse tipo de ação, esse tipo de comportamento. Mas a vida de José, a mente de José, o comportamento de José havia sido moldado os primeiros anos na sua casa, né? O seu caráter. Então era um jovem com bastante distinção na sua vida entre o certo e o errado. Porém, hoje em dia, né, já começamos aquela nossa análise que sempre fazemos da matéria em si, o pecado é algo largamente louvado, né? Nós vemos hoje em dia isto em programas televisionados, radiofonizados, na mídia escrita, na mídia eletrônica. Quanto pior, melhor, quanto mais pecador, quanto mais imundo, quanto mais excessos houverem, parece que há... Eu fui até uma farmácia, para começar, e eu vi lá um pacote, estava escrito kit festa. Quer dizer, já estão pensando no carnaval. E do que era constituído o kit, né? Algumas drogas farmacológicas, né? Tipo líquido, comprimidos, isso, preservativos. Para quê? Para que se prolongue, né? Antigamente nós tínhamos algo chamado ressaca. Então, os nossos excessos da noite anterior nos privariam algumas horas do outro dia daquilo que nós estávamos cometendo. Hoje não, já prepararam um kit excesso. Se você passar dos limites, você tem ali comprimidos, tem líquidos, cápsulas, uma infinidade de coisas que vai tentar restaurar o seu organismo para que você continue nesta devassa. É uma ideia muito antiga, né? Os romanos, na saudação ao deus Baco, que no grego, o grego ele se chama Dionísio, era uma festa regada a muita prostituição e bebida e comida, então os excessos eram tratados de uma outra forma, ou talvez o festeiro nem participasse no outro dia. Mas, veja, tudo isso porque o pecado ele não age somente no externo, do lado de fora do ser humano. Porque nós temos um tema aqui, o pecado corrompeu. Tá? Depois eu vou falar alguma coisa sobre esta ideia de corrupção na Bíblia. Os elementos que são proibidos em determinados dias, eles trazem a ideia de corrupção, de destruição, de deformidade. Tá bem? Então ele corrompe, o pecado corrompe onde, primeiramente? Veja, a natureza, quer dizer, a essência, o ser interior, o ser humano interior. Quando nós falamos desta corrupção, nós estamos falando da corrupção interna, ela destrói o homem interior, a essência, o ser, a natureza do ser humano. Então veja, antes de o pecado transparecer para o lado de fora, vir para o lado de fora, o homem interior ele já está totalmente corrompido, destruído por causa
do pecado. E ele fala a natureza, obviamente a natureza humana, nós estamos falando dos seres humanos. Então, quando nós prestamos atenção, nós precisamos nos preocupar com a questão, como diz a lição, a extensão do pecado, não é o comprimento ou o tamanho do pecado que você está praticando, mas até onde ele vai atingir na sua vida social, familiar, educacional, profissional, porque o pecado ele atinge todas as áreas, todas as esferas do ser humano. Então, quando nós falamos de extensão, da extensão, nós estamos falando do alcance do pecado, até onde ele vai. Veja que a Bíblia nos dá aquela ideia de quando há uma santidade, um padrão de vida em que um homem, um indivíduo, um ser humano, ele vai ter a visitação de Deus dentro da sua misericórdia até a milésima geração. Vamos até às vezes exagerar. Mas o pecado também, o Senhor diz que visitaria o pecado até a quarta, quinta geração. Quer dizer, é um tempo bastante extenso, muito longo, né, para os efeitos do pecado. E, às vezes, até muito mais do que isso, Nós temos aí pecados cometidos no Antigo Testamento, lá no começo da monarquia, e até antes dela, obviamente, o pecado começa com a desobediência de Adão. Nós vemos efeitos desse pecado até os dias de hoje. Algumas guerras, algumas animosidades entre povos muito antigos, né, são efeitos ainda de transgressões, de pecados, de falhas, de erros que foram cometidos há milhares de anos passados e eles continuam tendo seus efeitos nos dias de hoje. Quando olhamos para a natureza, capítulo 2 da carta que Paulo escreve aos Romanos, nós vamos ver também consequências do pecado na natureza e até a ardente expectativa da natureza para a absolvição do homem, para a conclusão do plano salvífico do ser humano, porque até a natureza será restaurada. Veja que ela até hoje sofre também os efeitos do pecado. Isso quando nós estamos falando da extensão. Também até onde ela alcança, até onde o pecado vai, os seus efeitos vão. Quando falamos em pecado, falamos em errar o alvo. Tudo aquilo que eu faço contrário à vontade de Deus, ou que venha a atingir a santidade de Deus, eu estou errando um alvo. Então, a grosso modo, pecar é errar o alvo. E qual é o meu objetivo? Agradar a Deus. Quando nós olhamos o catecismo de Westminster, o catecismo maior, a primeira pergunta e a primeira resposta seria ali, né, catecismo, nós já falamos de catequese, de ensino, para o que por que o homem foi criado? Para adorar a Deus e para gozar de suas benesses. Tá? Então, seria assim, parafraseando. Então, a ideia que se tem é que o homem foi criado para adorar a Deus. Então, paremos aqui. Se é adorar a Deus, acertar o alvo é fazer tudo o que agrada a Deus. Errar o alvo, pecar, é fazer tudo o que desagrada a Deus. Tá bem? E gozar dos seus benefícios. Tá? Isso parafraseando. Tá? Não vou conseguir me lembrar ao pé da letra. Então, eu tenho tanto o maior quanto o catecismo, não menor também, foram presentes de amigos queridos que eu tenho na igreja presbiteriana, e sempre de quando em vez eu estou dando uma olhada, tá bem? E aqui o errar o alvo foi justamente o princípio, a desobediência de Adão, sendo acompanhado por sua esposa, mas o pecado é de Adão, porque foi ele quem recebeu a ordem. É muito fácil nós começarmos a distinguir, né? Achar culpados, e não é esta a nossa ideia. Então, o pecado corrompeu a natureza humana, quer dizer, quando nós erramos o alvo, a destruição, a corrupção, a deformação da essência do ser do humano
aquela parte interna do homem, ela é destruída, ela é corrompida por causa deste pecado, por causa deste pecado. Por isso, na verdade, no texto áureo nós já temos todos pecaram. A partir do momento em que eu digo todos, são todos os seres humanos que pisaram na face desta terra desde o primeiro casal, Adão e Eva. Não houve exceção quanto ao pecado. Nem homem, nem mulher, nem criança, nem adolescente, nem jovem, todos os seres humanos pecaram, excetuando o Senhor Jesus Cristo por causa de sua concepção, de sua geração, quer dizer, vamos dizer assim, da concepção de Maria, da Virgem Maria, que foi concebida sob o poder do Espírito Santo, e não houve o contato da semente do homem com a mulher. O homem ele nasce em pecado a partir do momento em que as duas sementes se unem, a semente do homem e da mulher. Então nós temos aí a concepção de uma criança, e esta criança já está sendo gerada em pecados. Mas, irmão Maurício, onde está isso? Salmo 51, Davi está tão arrependido de sua atitude que ele diz: em pecado fui gerado, e em pecado, em transgressão, me concebeu a minha mãe. Veja que Davi lhe reporta a sua transgressão até o nascimento. E, obviamente, na concepção, nos 9 meses de geração, da gestação de uma criança. Tá bem? Então, esta é a ideia. Nós poderíamos trazer mais, mas eu quero mais abrir a sua curiosidade para que você busque, para que você leia, para que você estude, para que você encontre meios para formar a sua base teológica. Quando eu falo sobre bases teológicas, eu não estou falando de você interpretar. A aula que nós gravamos ontem, nós estamos falando que a profecia ela não é de particular interpretação. Então, as escrituras são divinamente inspiradas, e a sua interpretação ela só pode acontecer de forma correta quando nós a entendemos, quando nós a analisamos sob a ótica do Espírito Santo. Então, por mais que nós aprendamos, pensamos, que vamos ler, que vamos adquirir, qualquer idioma que for, não nos dá o direito de, nosso bel prazer, queremos entender, vamos dizer, compreender e aplicar as doutrinas bíblicas. Bem? Então, todos pecaram e carecem da glória, quer dizer, aquela glória da qual nós fomos, ou Adão e Eva foram formados. Adão e Eva é feito do pó da terra, né? Veja, não há nenhum tipo de corrupção, não há nenhum tipo de pecado, e Eva é constituída da costela de Adão. Então, são dois seres, como diz o Senhor, o homem foi feito segundo a imagem, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Tá bem? A imagem me fala de uma forma, né, me apresenta uma forma, isto que a sombra dela será a imagem dela, né, da caneta, e a semelhança fala da igualdade, de não haver pecado, de ser um ser puro. Né? Adão nem Eva tinham pecado ainda. Logo, eles se comportavam diante de Deus de uma maneira mais pura, vamos dizer assim. Tanto é que eles estavam nus, desprovidos de vestimenta, e eles não se envergonhavam. Então, nós já temos uma primeira ideia, que toda vestimenta ela foi criada por causa da vergonha. Tá bem? Então, a vestimenta, a grosso modo, seria algo para cobrir a minha vergonha. Eu estou escondendo algo que eu tenho vergonha. Hoje em dia a ideia é diferente. O que é bonito é para ser mostrado. Mentira. Mentira. Principalmente o seu corpo. Tá bem? Se for mulher, o seu corpo é para o seu marido. Se for um homem, o seu corpo é para a sua mulher e só. Não tem nada dessa ideia de que porque é bonito tem que ser mostrado. Isso não passa de depravação, corrupção da natureza humana por causa do pecado. Tá
bem? Então, destituídos estão da glória de Deus, da glória de Deus. Na verdade prática, nós temos que o pecado é um elemento real, tá? Não é nada fictício, não é invenção, não foi criado para pôr medo, não foi criado pelas igrejas medievais ou qual seja a idade, que aqueles que querem se contrapor à ideia do pecado, mas é um elemento real, ele existe. Tá bem? Nem todas as religiões, principalmente as falsas religiões, elas são aversas à ideia do pecado. Tá bem? Porque o pecado ele dá a ideia de castigo e o castigo dá a ideia de remissão. Para ter um remidor, eu preciso de alguém que não tenha pecado. Obviamente que só um não tem pecado, Jesus Cristo. Então, derrubando uma ideia, uma doutrina, eles querem com isso derrubar várias doutrinas ao mesmo tempo e, consequentemente, extirpar a ideia de um Deus santo, misericordioso, salvador e perdoador da história do homem. Tirando isto, o homem pode viver ao seu bel prazer uma vida hedonista ao extremo. Mas nós temos aqui, na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno, é a ideia que nós já acabamos de expor sobre o pecado desde o ventre, desde a geração, desde o contato das sementes do homem e da mulher e a formação agora de uma vida de uma criança que vai ser gerada sob o pecado. Tá bem? Então, o pecado é real, não é uma ilusão, não é mentira, não é invenção de pastores, ou padres, ou papas, ou bispos, ou quem quer que seja. O pecado é real e a doutrina amartiologia, que é a doutrina do pecado, ela está, se você puder, eu tenho aqui teologia sistemática pentecostal, teologia sistemática de Horton, aí você vai dizer, é tudo a mesma coisa, todo o mesmo, o tema é o mesmo, mas veja, alguns deles trarão as suas concepções, as suas ideias, sem mexer na essência, sem corromper a essência. Tá bem? Então nós temos aqui, e se você puder, tem mais alguma coisa, e se você puder, não precisa comprar todos os compêndios de teologia sistemática. Compre que Horton, muito bom, sempre foi, Stanley Horton sempre foi muito bem falado, saudosos também muito bem referendado por pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória. Então, veja que não são livros de qualquer procedência, tá bem? Há uma procedência muito boa e também a precedência, tem o precedente de ser pentecostal, a doutrina pentecostal. Eu tenho um de 1970, tem algum aqui da imprensa batista liberal, alguma coisa assim. A imprensa batista, esqueci, mas é de 1970, da década de 70. Teologia sistemática também, muito bom, muito bom. Então nós temos visões pentecostais, tradicionais, temos a visão reformada, tá? E nada disso precisa entrar em choque. Você é um estudante, E obviamente, como estudante, você vai ter que ter uma base com todas as ideias. Não com isso também estou dizendo que é ruim as outras, não é nada disso. Porém, nós, obviamente, faremos sempre menção na nossa base pentecostal, tá bem? Que foi a aula que nós gravamos, a aula de número 10, os movimentos pentecostal e neopentecostal, da editora Betel, também, que vai ao ar junto com esta lição também. Então, já falei dos objetivos da lição, explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão, mostrar a heresia que nega o advento do pecado. Terceiro, pontuar o perigo desta heresia para a vida do crente e da igreja também na modernidade. Tá? O pecado, assim como outras coisas, não ficaram no passado. Eles foram transpondo o tempo, né? Eles foram passando as eras até chegarem aos nossos dias. Na introdução da lição, nós temos aqui o ser humano criado em santidade à imagem de Deus.
Aí é onde vem a corrupção. Alguns explicam que a imagem é essa forma que nós temos, é a imagem de Deus. Apesar de Deus ser espírito, mas Deus tem uma forma, lógico, né? Não é uma nuvem etérea, não é uma... não, então nós somos a imagem de Deus, talvez é a semelhança de Deus. A imagem foi corrompida, que é a natureza onde o pecado trabalhou mais propriamente dito. Tá bem? A ideia de corrupção, já para adiantar também, você tem no Novo Testamento e no Antigo Testamento também a ideia do fermento. Afinal, da minha mãe falava fermento, né? O fermento caseiro, fermento de pão, fermento para bolo. Então, veja que num determinado período, nas festas de Israel, e nós vamos ver também a ideia sendo trazida para o Novo Testamento pelos apóstolos, principalmente Paulo vai falar sobre isso, sobre abster-se do fermento. Por quê? Veja qual é a ideia. Se você colocar farinha de trigo, se você colocar água, uma pitada de sal, uma colher de açúcar, se você mexer, se você amalgamar, se você conseguir imprimir nela uma força suficiente para que ela se coadune, os elementos se juntem, num determinado tempo, quando você for observar, continua a mesma coisa. Tá? Os elementos estão todos juntos, mas ela não sofreu nenhum tipo de mudança, a não ser a que você imprimiu, colocando água, ovos e tal. Porém, quando você acrescenta o fermento, quando você acrescenta o fomento, quando você volta, o que aconteceu com a massa? Ela cresceu, ela inchou. Então vamos usar a palavra inchaço. A corrupção do fermento nos elementos fizeram com que eles inchassem, eles perdessem a sua forma, eles fossem descaracterizados. Então, essa ideia da corrupção é a deformação. Veja, os elementos da massa que foi feita, ela sofreu a corrupção do fermento crescendo, inchando. E dependendo da quantidade, ela vai inchar, ela vai rachar, ela vai quebrar. E depois ela vai começar ela vai crescer tanto que ela vai ficar informe, ela vai, vamos dizer assim, ela vai praticamente quase que derreter. Vamos dizer, ela vai ficar tão mole, tão inchada, tão corrompida, que ela vai ficar informe. Ela vai ficar informe. Lógico, aí depois, se você acrescentar mais farinha, alguma coisa, você consegue, mas aí vai ser um trabalho um tanto quanto maior. Quando nós temos, então, que a imagem de Deus foi corrompida pelo pecado de tal modo que aquela característica que unia, quando Deus, na virada do dia, chamava o seu filho Adão e chamava também Eva, eles prontamente apareciam para conversar com Deus. Ao notar a corrupção do pecado, a natureza humana, conhecendo o seu estado agora, depois de desobedecer a Deus, a desobediência trouxe essa característica, ao invés do homem correr para os braços do Pai, ele foge do Pai, ele tenta se esconder do Pai. Então nós vemos aqui que ela foi corrompida de tal modo que criou-se esta barreira. Isaías diz que os nossos pecados e as nossas transgressões, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Veja, que não é a separação de Deus. Não foi Deus que foi embora por causa disso. Fomos nós que nos afastamos de Deus por causa da vergonha que a corrupção do pecado operou na nossa natureza, na nossa essência, no nosso ser humano, falando com referência a Deus. A única questão que Isaías coloca é que eles fazem com que o Senhor esconda de nós a sua face. Quer dizer, ou deixe de operar favores para o ser humano por causa do pecado. Então essa distinção, essa separação, este abismo colossal aberto entre o pecado, entre o homem e Deus, a causa é o pecado. E na introdução nós já temos que a única forma de nós religarmos, de nós reunirmos
de nós voltarmos a ter esta comunhão com Deus, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esta restauração só é possível a Deus através e tão somente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aí várias ilustrações cuja ponte nesse abismo, né, entre uma imagem, um desenho, uma letra que nos remeta a Deus, porque nós não fazemos desenho, não fazemos imagens, não criamos, a não ser mentalmente. Fora isso nós não criamos imagens que seja semelhante no céu, ou na terra, ou debaixo dela, ou do que represente Deus, né? Nós representamos com letras, com desenhos, também, mas nunca algo que nos leve a reverenciar aquilo e não a Deus. Tá? Então nós vemos aí a cruz deitada, ela é a ponte que liga lado A e o lado B, né? Do abismo. Nós vemos tronos, nós vemos o nome Jesus Cristo sendo escrito, sendo esta ligação. Daí a palavra religião, religar e restauração, esta reconexão entre Deus e o homem, voltando a falar que esse distanciamento não foi Deus quem criou, foi o homem, através do seu pecado. Então a presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado, quer dizer, o começo dele e a sua extensão, a sua dimensão, até onde ele alcança, e também a dimensão do estrago que ele faz, o que não é pequeno, não é pequeno. Também já, a grosso modo, nós já podemos pensar, preciso criar um outro termo, além de grosso modo. Criar não, né? Lembrar de um outro termo. Assim, vamos dizer, dando uma ideia simples, nós vamos ver que a extensão, a dimensão do estrago do pecado, ele é universal e praticamente ele não será eterno, porque a morte foi vencida na cruz, e quando o Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, ressuscitar os mortos, obviamente nós vamos cantar o hino triunfal do apóstolo Paulo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão, a força da morte era o pecado, e o pecado, como diz o hino, o pecado na cruz foi vencido. Podes pela fé vencer também. Ser vestido e receberás coroa. Bem, esqueci a palavra. Tá bem? Mas nós temos esse hino na harpa cristã que nos ajuda a nos lembrarmos. Então nós temos aqui a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Então vamos lá, por que à luz da Bíblia? Porque o nosso livro de cabeceira, tá? O advogado tem o seu livro lá, sei lá, de um jurista que ele é fã, assim, os juízes, os advogados, os médicos têm o seu livro de cabeceira, talvez de um doutor, de um instrutor, de um mestre, que ele seja fã, né? Que ele goste dos ensinamentos. E assim nós temos os poetas têm seus referenciais, suas referências, e nós cristãos temos o nosso livro de regras, de fé e de prática, o único livro que é as Sagradas Escrituras, ou que são as Sagradas Escrituras, se dividimos em Antigo e Novo Testamento. Então será à luz da Bíblia. Mas uma consideração, ou mais uma consideração, será à luz da Bíblia se nós conhecermos as Sagradas Escrituras. Se nós conhecermos. Outro problema que o pecado tem gerado, principalmente nas comunidades cristãs, é o afastamento do crente com relação à palavra de Deus. Tá? A modernidade tem trazido meios que substituem a Bíblia. Antigamente, nós éramos conhecidos como o povo do livro da capa preta. Quer dizer, por quê? Cada crente que você via, ele tinha pelo menos um compêndio físico, tá? Aqui eu também estou errado, a minha está ali, tem mais algumas aqui,
Pelo menos ele ia para a igreja com uma Bíblia e a harpa cristã, ou cantor cristão, eu não sei qual é o nome que a sua denominação usa, mas nós tínhamos aquele baita prazer de ser visto com a Bíblia debaixo do braço, uma harpa cristã, né? E depois vieram, por causa, eu não sei, não vou justificar, mas aí foi sendo substituído, a harpa agora já não mais, já está junto com a Bíblia, aí daqui a pouco já tem mais não sei o quê, e agora já não tem mais a Bíblia agora é um celular, é um tablet, é um notebook, alguma coisa nesse sentido, E isso vai tirando a sensação de relação íntima que nós tínhamos, sabe? É gostoso você ter a Bíblia física, um livro, nas mãos, você folhear. Por isso que Paulo disse que nós precisamos manejar bem, que maneje bem. Manejar é manejar, mão, manejar, folhear a Bíblia, estar com ela nas mãos. Não, hoje não, um simples toque aí, o cabra já tem um Ctrl-C, Ctrl-V, ele tem um estudo inteiro, horas de estudo, que ele nem orou sequer para ministrar. Mas ele vai lendo ali, tocando barco, e o sucesso vai acontecendo, porque são palavras bonitas. E agora nós ainda temos a IA, a inteligência artificial, né, que produz aí inúmeras páginas a gosto do freguês. E também a gosto da freguesia. Já a Bíblia foi feita ao gosto do escritor, né, que é Deus, e também para o gosto do escritor. A Bíblia foi feita por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá bom? Vamos mais adiante com a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Eu separei, como eu sempre faço. Né? A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, porque ela estava lá primeiro. Enganou os dois. E o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Obviamente que nós teremos aqueles comentários que o diabo não existe, que o diabo é o ser humano, que o diabo é a pessoa que está defendendo ele, porque ele diz que somos nós. Nós não, eu não sou. Agora, quem falar que o diabo é o ser humano, prazer, Maurício, prazer em te conhecer, diabo. Tá bem? Desculpa o sarcasmo, vamos um pouco mais adiante. Vamos falar, né, a palavra, tal, a origem, adversário, opositor, são os adjetivos da palavra lá no Antigo Testamento, Satã, né? E alguns vão defender, lógico, tem defesa para tudo. Se defende maconha, se defende aborto, se defende homicidas, são coisas, aberrações indescritíveis. Estamos encontrando apologistas para isso. E por que não ter apologista para o diabo? Tem um monte de defensores. Um deles é até famoso, fica conversando carga d'água na televisão, né? Nem foi tão bom esportista assim. Também não é um bom comentarista. Mas fica lá falando essas besteiras e muitos inscientes ouvem isso. Então nós temos aqui, já na lição, a primeira, a doutrina bíblica, quer dizer, o ensinamento bíblico, ela nos garante a existência do diabo, de Satanás, porque foi ele o enganador. Ele enganou tanto o homem quanto a mulher com a sua estultícia, com a sua astúcia, com a sua sagacidade. Algumas lições passadas nós falamos sobre isso. Porque precisamos vigiar contra os nossos três maiores inimigos: a carne, o diabo e o mundo. Tá bem? Então nós temos aqui, em Apocalipse 12:9, que o autor do pecado, então, ele é o diabo, o autor do pecado. Ele principiou, ele deu a gênese ao pecado, enganando o primeiro casal. Esta é uma possível explicação para a origem dos demônios. Qual é esta possível? Quando ele transgrediu, obviamente, Deus tem que agir, ele vai agir. Porque, veja, o primeiro pecado de rebelião começa no céu. O próprio diabo, o próprio Satanás, Lúcifer, anjo de luz, arcanjo, excelente, a música foi criada para ele habitava no meio das pedras afogueadas. Né? Agora veja bem, quanto mais
privilégios nós temos, maiores os cuidados que precisamos ter também. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito é requerido, mas não é isso que eu quero dizer. Quando se tem muita coisa, a ideia de independência também aparece. Então apareceu para o diabo a ideia de independência, de estar acima, de colocar o seu trono acima do seu Criador. E ele, infelizmente, e graças a Deus, estava redondamente enganado, e ele foi banido dos céus. Com ele, um terço, uma parte dos anjos que fizeram aliança com ele nesta insubordinação, foram lançados para baixo. Alguns continuam presos, e outros estão agindo. Agora a lição é essa, é uma possível explicação para a origem dos demônios. Bem? Então, não fique preocupado que demônio seja um ser humano que morreu, ou como dizem os reencarnacionistas, né? Porque ele incorporou, porque ser humano não volta. Bem? Não existe reencarnação. Morreu, estará reservado, capítulo 9 da carta escrita aos Hebreus, versículo de número 27, e ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Tá bom? Então, quando você vê essa ideia de que a pessoa está possessa ou está conversando com um ente querido falecido, psicografando, citando, a voz muda, não tem nada a ver com o ente querido que faleceu. Tá? É outra coisa que nós veremos no decorrer da lição. Bem, continua explicando que no jardim ele era o querubim expulso, agindo por meio dela. Dela quem? A serpente. Bem, assim o pecado não teve sua origem no Éden, mas no coração, né, de Satanás, no ser, no âmago de Satanás. Então, vamos dizer assim, quase que teve origem no céu, mas não é no céu. Bom, no coração de Satanás. O pecado teve origem. Então, ele não nasce no Éden, ele vem para o Éden e corrompe o primeiro casal. Foram abertos os olhos de ambos, é o ponto de número 2. Então, o pecado agora faz o quê? É uma ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois a morte significa separação. Eu já falei sobre isso também em algumas lições, vou repetir, porque eu gosto de falar. Primeira morte, a separação da alma e do corpo. Nós somos tricotomistas, corpo, espírito, alma e corpo. Então há a separação. O espírito volta a Deus, que o deu. O psique vai se apresentar diante de Deus para ser julgado, ser pensante, a alma, e o soma, a carne, ela volta para o pó que o deu. Tá? Ela volta para o pó. O homem é pó e volta ao pó. Então é a separação. Então nós vemos a separação da alma, o corpo, a primeira morte. A segunda morte, no caso aqui, é chamada de separação, porque separou o homem de Deus, e na Bíblia ela é chamada de segunda morte, principalmente no livro do Apocalipse. Nós vamos ler muito esta frase, e é a segunda morte. É esta a segunda morte. Por que a segunda morte? Quase todos os seres humanos participarão da primeira morte, excetuando os que vão ser arrebatados. Óbvio, estes não passarão pela primeira morte. Mas a segunda morte, que é a pior, é a separação do homem e Deus. Agora a alma, o ser pensante, será lançado no lago de fogo e de enxofre, que arde como fogo e enxofre. Você vai ver a versão. Vou ler na sua versão. Quando o homem é separado para sempre de Deus. Por isso, neste lugar de tormento, que nós chamamos de inferno, e eu vejo, nós tratamos determinadas coisas nas nossas aulas de escola dominical, no outro dia na plataforma está lotado de gente falando, principalmente o contrário daquilo que foi ensinado. E uma das lutas do inimigo é tentar também extrair da mente do ser humano a ideia de inferno. Sheol, Geena, inferno, o termo que você usa, cada um deles tem uma representação. Então você vai ver no outro dia aí uma enxurrada de ensinos contrários ao que nós falamos ou o que a Bíblia ensina.
Isso é normal. Tá? Isso vai ser até o fim dos tempos. Começou desde o diabo dizendo para Eva, não tem nada a ver, isso não é nada disso. Vocês não vão morrer, vocês vão ser igual a Deus. Tá bem? Então, uma outra ideia que o ser humano pretende retirar é a questão do inferno. Então, a segunda morte é quando o homem, os da direita, veja, lá nós temos a representação de um bom pastor, nós temos as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. À direita, vinde a mim, benditos meu Pai, possui uma herança do reino que está preparado desde a fundação do mundo, e os da esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então veja que o inferno não foi preparado para o homem. O homem, ele é simplesmente um enxerido. Ele vai para o inferno porque ele quer. Ele pode muito bem, nós vamos falar sobre o livre-arbítrio também. Tá bom? Então essa ruptura imediata, essa era a ruptura, quer dizer, foi a separação entre o homem e Deus quando o homem é expulso do Éden com sua esposa, mas a ideia interessante e maravilhosa é que Deus não os deixa ir sozinhos, o Senhor Deus vai com eles. O Éden é guardado agora por seres celestiais e o Senhor acompanha seus filhos. Tá bom? Nesta ocasião, Deus anunciou a vinda também do Redentor. Então não aconteceu somente coisa ruim, nós temos uma ideia boa. No capítulo de número 3 do Gênesis, o Senhor diz sobre a semente da mulher para a serpente, fala para o diabo, ele diz, olha, este lhe ferirá a cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar. Tá bem? Quer dizer, ele vai esmagar a sua cabeça, outros dizem pisar a sua cabeça, e vai tirar da sua mão a chave da morte do inferno. Tá bem? E você ficará aí descabeçado. Mais ainda. E você vai lhe ferir o calcanhar. Então, como o diabo não pode atingir a Deus, a Santíssima Trindade, ele vai atacar a coroa da criação. Quem é? Os homens, a criação, os filhos de Deus. Ao calcanhar, né? Vamos dizer, calcanhar de Aquiles. A maravilha de toda a obra criativa de Deus é maravilhosa, mas o ser humano é algo esplendoroso. Davi disse assim, sem forma me geraste no ventre da minha mãe. Não tem uma forma para fazer os dedinhos, as mãozinhas, os pezinhos, o rostinho, o narizinho. Não há uma forma. Se você olhar, por isso tem uma igreja lá na capital, no bairro, lógico, da freguesia, do Ó. Por que freguesia do Ó? Porque a padroeira é chamada, se eu não me engano, de Senhora do Ó. Por que do Ó? Porque o ventre traz a ideia de algo, de um desenho geométrico oval. Por isso, freguesia do Ó. O Ó, ele é meio ovalado, não é totalmente, o zero é totalmente redondo. Mas o Ó, ele tem a forma de um O, formato do ovo. Então, veja o ventre materno, preste atenção, imagine como uma criança, e todas as que nascem nós olhamos e dizemos como é lindo. Mas talvez não seja tão linda a aparência do rosto. Mas que perfeição, que maravilha, que lindo ver aquele ser, e principalmente quando ele chora, e fica mais bonito ainda. Aquele choro nos remete, me leva a tempos muito maravilhosos da minha vida. Aquele chorinho, né? Às vezes, desde que não seja o choro de dor, mas o chorinho da fome, o chorinho do banho, o chorinho do chorinho, coisa maravilhosa. Então, nessa ocasião, o Senhor anuncia a vinda do Redentor, Gênesis 3,15, pronunciou também a sentença do casal, porque agora eles tinham, vamos dizer assim, tudo de mão beijada, mas agora Adão vai comer do suor do seu rosto e Eva sentirá as dores do parto, da geração e do nascimento da criança. Tá bem? E também isso foi passado para a sua posteridade. Eva sentiu, todas as mulheres sentem. Esse desastre é conhecido como a queda do homem, ponto de número 3, a consequência da queda no Éden. Ponto de número 3. Eu não vou fazer a edição, mas eu vou dar uma olhadinha aqui e a gente já volta. Porque de quando em vez aparecem os sons e me deixam preocupado se ainda está gravando. Então está tudo correto.
a minha auxiliar acabou de chegar, não teria necessidade de eu me levantar, mas eu não vou editar, eu não vou cortar. Aqui é tudo feito na base do ao vivo, é gravado, mas não fazemos edição. Não fazemos edição. Estou então no 3, a consequência da queda do Éden. Sempre, esta é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. E esse pensamento é reiterado mais adiante. Esse mais adiante está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo número 49. Então é a ideia da transmissão do pecado de geração para geração. A Bíblia não se preocupa em explicar, Deus não se preocupa em explicar essa transmissão do pecado para todos os seres humanos, mas afirma com realidade no capítulo 5 da carta que Paulo escreve aos Romanos, no versículo de número 12, que por um homem entrou um pecado no mundo, que é Adão, e por um homem também entrou ou superabundou a graça. Esta é a ideia. Veja que Jesus Cristo ele passou para todos os homens. Aí você me pergunta, mas os que foram antes de Cristo? Fique tranquilo, todos os que morreram na esperança também receberam esta visita maravilhosa de Cristo, né, na sua morte, e eles foram alertados, avisados, tranquilizados. Vocês esperaram em mim, olha, Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, são milhares de nomes. Morreram me esperando. Então eu estou aqui, eu vim comprovar a fé de vocês aqui. Só aguarda mais um minutinho, que tem a igreja agora, e depois vamos todos juntos nos banquetearmos naquela ceia, quando o Senhor disse na ceia que desde aquele dia, no cenáculo, ele não tomaria mais do fruto do suco da vide até aquele dia, né, na presença de meu Pai, onde todos nós estaremos reunidos no banquete celestial, nas bodas do Cordeiro, em que o Senhor servirá a ceia para nós. Pronunciou e também o desastre. Então agora estamos no 4, consequência da queda do homem. Então esta revelação, a revelação do capítulo 5, versículo 12 de Romanos é a mais contundente, assim, aqui nos dá a ideia principal da questão da transmissão do pecado para a raça humana, de Adão para a raça humana. Tá bem? Assim como características que nós recebemos dos nossos pais. Né? Seria tipo uma fita de DNA e está inserido o pecado nela. Estou só conjecturando, não estou doutrinando, estou brincando com as palavras. Tá bem? Então, veja, a ideia ela é passada porque por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, veja a ideia da transmissão. Tá? Vai se passando. Agora vamos falar sobre a extensão do pecado. O pecado, ele se estendeu, por isso, o final do versículo nós acabamos de ler, por isso todos pecaram, então quer dizer, a extensão, o pecado foi estendido a todos os homens e corrompeu na sua totalidade, corpo, alma e espírito. O homem é totalmente corrompido. Totalmente corrompido. Não há uma parte do homem, sequer corpo, alma e espírito, na tricotomia, que não esteja corrompido, maculado pelo pecado. Também não há. O ser humano, a Bíblia diz que Deus olhou dos céus e não viu um justo sequer. Não há um ser humano bom, não existe isso. Bom, existem alguns que forçam características também para parecerem, talvez andar dentro de uma justiça humana, andar dentro de uma bondade humana, apresentar uma vida piedosa, agora piedade na ideia de donativos, de doações, de amparo, mas tudo isso é feito para tentar conseguir alguma coisa, no caso daqueles que praticam boas obras para serem salvos, ou uma mera apresentação diante de uma sociedade para que os louvem, para que os vejam. Mas corrompeu o pecado, a extensão ela é tão
grande que ela corrompeu o homem totalmente, tá bem? Corrompeu o seu intelecto, por isso o pensamento dos homens são ruins, a sua vontade, todas as vontades humanas são voltadas para a maldade, o pensamento do homem. Havia um cantor baiano que dizia, esse é outro cantor que cantava, ele dizia que o homem é um ser humano que só usa 10% de sua cabeça animal. Cientificamente falando, eu também não sei se eu posso, eu também sou cientista, mas o homem usa 3% da sua capacidade mental. Desses 3%, 2% ele usa para o mal e 1% apenas para tentar fazer o bem. Mas tinha um cantor de rock que dizia que o ser humano que só usa 10% de sua cabeça animal. Tenho cá comigo, como diziam os irmãos portugueses, tenho cá comigo que não é verdade. Não tem nenhum pingo de verdade. Então ele corrompe o intelecto e vontade, consciência e razão. Quer dizer, tudo aquilo que forma a base do caráter do ser humano está corrompido, está destruído, está manchado, maculado por causa do pecado. Tá bem? Se fosse por intelecto, vontade, é o desejo. Paulo falava, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então veja que a vontade do homem é sempre maldade. Tá? Vamos mais adiante. Você pode até falar que não, mas eu não posso ler seu pensamento. O único que consegue ler o seu pensamento é Deus. Tá? Nem o diabo lê o nosso pensamento, ele não sabe o que nós pensamos. Ele pode tentar entrar, introduzir pensamentos na nossa mente, mas ler nossa mente, saber o que está se passando na nossa mente, somente Deus, onisciente. Consciência e razão. Né? Consciência é aquilo que nos faz, vamos chamar a consciência aqui, deixa eu chamar daquilo que me ensina a separar o bem do mal. Tá? Isso seria a consciência. Aquilo que pesa ou que me tranquiliza, dependendo da minha ação. E também a razão é o juízo, o julgamento. Falei sobre isso na lição passada, numa das lições que estão a partir de hoje ou de ontem à noite estão no ar, no canal. A razão é juízo, é o bom siso. Tá? A razão é você pensar, ponderar, é você chegar a conclusões. Então a razão seria o bom juízo. O bom juízo também está corrompido. Então o homem está corrompido dos pés à cabeça, do princípio ao fim. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Por vários sentidos aqui na lição. O pecado, o homem não pode fazer nada para ser absolvido, para pagar. A ideia também da palavra é expiar com X o pecado, de encobrir. O homem não pode, não tem como fazer isso, por causa do pecado e também por causa da transcendência. Deus está muito além de nós, muito acima de nós, mas na imanência ele se fez homem, ele encarnou e habitou entre nós. Bem? Então o ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada ou não foi retirada, ela só está desfigurada. Lembra? No início nós falamos sobre isso. Mas não aniquilada. Isto inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Nesse sentido aqui, principalmente os calvinistas, eles vão ficar extremamente angustiados. A questão do livre-arbítrio, né? Porque nós temos aí os 5 pontos do calvinismo e temos também os 5 pontos do arminianismo. Seria bom se o aluno, principalmente o professor, não seria bom, é prudente que ele conheça, tá? os cinco pontos, tanto de um quanto de outro pensamento, para que você tenha a sua base, e nós, dentro dos 5 pontos, nós aceitamos o livre-arbítrio. Tá bem? Já o calvinismo, ele vai ensinar que o homem não tem liberdade para nada. Vamos dizer assim, também não é essa a ideia de o homem ser um robô, um autômato, não ter vontade. Não é isso.
é que eles vão falar também sobre a irresistível graça de Deus. Quando Deus chama, o homem não pode dizer não. O livre-arbítrio vai ensinar que o homem pode sim dizer não ao que Deus mandar ele fazer, até mesmo no plano da salvação. Não quero ser salvo. Livre-arbítrio. Já o calvinismo vai dizer que não tem como resistir. Chama de graça irresistível. Eu acho. Também, mas dê uma olhadinha, leia, compre livros, pegue emprestado, vá à bibliotecas. Tem sebos. Sebos são lugares que vendem livros usados, antigos, em bom estado e por um preço muito, muito acessível. Você pode ter vários exemplares aí. Só é difícil achá-los, tá? Antigamente era mais fácil. Hoje está muito complicado achá-los nas lojas, né? Que, vamos dizer assim, chamávamos de sebo. Sebo. Era um lugar que vendia livro usado, livro antigo usado, mas em bom estado, também em bom estado. Então nós vemos aqui que o homem está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, nada do que o fizer ele vai chegar em Deus, ou conseguirá atingir a pessoa de Deus, a personalidade de Deus, os atributos comunicáveis de Deus. O homem não pode fazer nada, só Deus. Tudo que nós vemos dentro da obra de salvação e também das demais, é tudo obra de Deus, tá bom? Não tem nada, nenhuma participação do homem, tá? E segundo até o calvinismo, nem o levantar a mão para aceitar a Jesus, o homem, a Deus como Salvador, Jesus como Salvador, o homem pode fazer, tá bem? Nós estamos comparando, não estamos nem defendendo nem atacando, estamos analisando, estamos comparando, tá bem? O livre-arbítrio. Segundo ponto, a heresia que nega o advento do pecado. Então nós temos aqui a ideia de Pelágio, né, que era um monge erudito britânico, nasceu em 360 e morreu em 420 depois de Cristo, logicamente, e se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Eu tenho um compêndio muito bom sobre Agostinho, apesar de doutrinas controversas, né? Mas é um livro muito bom para estudo, né? Para conhecimento, para acumular conhecimento. Agostinho de Hipona. Tá bem? Então, a doutrina que nega o pecado é chamada de pelagianismo e a heresia mais antiga da história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. Tá bom? É a heresia, a doutrina falsa mais antiga. Aqui informado também da hora, já tem 1 hora que eu estou falando. Essa ideia, o conteúdo desta ideia, desta doutrina, é que o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original, não existe corrupção geral do gênero humano. Este é o cerne da doutrina. É o núcleo do ensino. Não existe nada. Tinha até uma música muito antiga que dizia: não existe pecado no Equador. Era alguma coisa parecida. Eu nem sei se eu posso ficar citando essas coisas. Mas vamos continuar até alguém me chamar a atenção. Prestem bem atenção a essa ideia absurda, como eu disse no princípio, porque o pecado na lição, na verdade prática, diz que é um elemento real. Pelágio já disse que o pecado não existe. Tá bem? A resposta bíblica para isso é que veio a queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isto, a prova cabal de que todos nós herdamos, que a transgressão, o pecado, ele é transmitido, é que nós morremos. Porque qual foi o vaticínio de Deus para Adão? No dia em que dela comerdes, morrereis. Acabou. Esse foi o vaticínio. Essa foi a doutrina, esse foi o ensinamento, essa foi a profecia de Deus para Adão. E nós morremos. Todos nós morremos um dia. Todos nós haveremos de morrer. Estejamos prontos para este dia. E se vier o arrebatamento? Amém. Mas se não vier e o Senhor nos chamar a campa fria, estejamos prontos para este dia também. A evidência incontestável desta transmissão do pecado para sua posteridade é a morte, como eu disse, parte B do versículo 12 de Romanos capítulo 5. 2, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Ora, se não existiu pecado, não vai haver a morte,
a segunda morte, não vai haver isso, né? Logo, também não há necessidade de Jesus. Porém, veja, com este argumento, aqui já estamos falando do Alcorão. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Não só eles. Os romanos fizeram isto, os judeus do tempo, né? Principalmente, estou falando da nação judaica, estou falando dos religiosos judaicos, né? Sacerdotes, sumos sacerdotes, até no período da morte de Jesus eram 2 sumos sacerdotes, algo que nunca existiu na história da religião judaica, do judaísmo. Também eram 2 sumos sacerdotes. É uma coisa estranha até para eles. Eles hão de convir conosco. Veja, o que o Alcorão tenta concluir com isto? Que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Logo, ele morreu debalde. Ora, e Paulo diz, se Cristo morreu por morrer, então qual é a nossa... Qual o sentido da vida? Qual a razão de tudo? Somos os mais miseráveis dos homens. Se temos um Deus somente para esta vida. Ora, eles colocam aqui que não havia, então, Jesus não tinha necessidade de Jesus fazer todo aquele espetáculo. Carregar uma cruz, ser crucificado e ficar ali algumas horas até entregar a sua vida para Deus. Não havia necessidade daquilo. Foi um espetáculo. Isto não só no Alcorão, mas também para os romanos, para os judeus, para N religiões, até as modernas. Porém, veja, a cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, por uma ofensa para os que estão nas trevas. Esses que estão nas trevas são aqueles que estão no pecado. Paulo diz, se o nosso evangelho ainda está encoberto para quem? Para quem está no pecado. Tá bem? Então, aqueles que estão em trevas, eles não viram a luz, eles não enxergaram Jesus, como está escrito no capítulo 1 do Evangelho de João, eles estão em trevas. Ora, se a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho é a tua palavra, se eu não a tenho, eu estou no escuro. Se eu estou no escuro, estou em trevas. Então, a doutrina da cruz de Cristo, da morte sacrificial substitutiva, o nosso cordeiro pascal é um escândalo para estes que estão em trevas. Como eles não entendem, eles esbravejam, espumejam, eles fazem, pintam, bordam, plantam bananeira para tentar derrubar as doutrinas sagradas da Bíblia, que nós a temos como nosso único livro de regras de fé e de prática. Então, a morte de Jesus foi em favor dos pecadores. É o médico pelos doentes. Tá? É o pastor para os desgarrados. Ele é a luz para os que estão em trevas. Se você não precisa, então eu sinto muito. Fico triste por você. Hein? E agora o terceiro e último tópico, o perigo destas heresias para a vida do crente e da igreja. Obviamente, nos dias de hoje, nos nossos dias, primeiro, pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias ainda estão nas religiões de hoje, principalmente nas religiões reencarnacionistas, quer dizer, aquelas que abraçam a doutrina da reencarnação. Veja, vamos diferenciar de novo. Encarnação é uma coisa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isto é encarnação, uma vez só. O que é reencarnação? Deve ter um depósito lá onde ficam as almas dos mortos, e de quando em vez aparece um corpo ali dando bobeira, ele reencarna e aparece aqui, às vezes uma borboleta, às vezes um gato, às vezes um cachorro, às vezes, sei lá, né, às vezes outro ser humano, e vem com aquelas ideias, né, de que eram reis. Você vê que nenhum era uma praga, né, antigamente. Nenhum era uma praga. Ou é uma princesa, ou é um príncipe, ou é um rei, ou é um sultão. Os cabras só reencarnam coisa boa. O cara não quer comer arroz, feijão e ovo, cebola frita. Não, o cabra Você não vai ver uma história lá do passado, ele era um serial killer, um destruidor de famílias, uma prostituta, um ladrão. Não, você não vai ver nada disso.
É a mesma coisa das cartas, né? Das cartas lidas, das cartas psicografadas, das mãos lidas, das águas lidas. Nunca, todo mundo está num bom lugar, mamãe e papai, fiquem tranquilos, eu estou num ótimo lugar, estou sendo atendido aí por 70 virgens e tal, aquela coisa. Ninguém está em situação ruim. E esse enganoso conforto faz com que as pessoas descansem e não procurem a verdade. Não procurem a verdade. Óbvio, você não vai ver, existem religiões que nem o inferno existe. Nem as religiões orientais, budistas, budistas que tem por aí, nem o inferno não existe. Tá? Se eu não me engano, o sono da alma do Adventismo, do Testemunho de Jeová, porque eles não têm inferno, eles não têm onde colocar a morte dos maus. Então eles fazem como os orientais, lançam no Nirvana. Nirvana quer dizer esquecimento, vazio. Não tem onde colocar. Se você olhar, a única religião que apresenta destino para a alma do homem, para o homem pós-morte, é o cristianismo. É o cristianismo. As outras não sabem o que fazer. Os mormons, eles criaram 3 mundos. Um mundo preto, um mundo marrom e um mundo branco. Já sabe quem vai para qual lugar. Né? Não preciso nem explicar, senão tem pessoa que fica brava comigo. Não fiquem bravos comigo. Estou tentando ajudar. Então vejam bem, cada religião ele vai criar. Mas nós vemos aqui que o pelagianismo ele atua principalmente nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda no Éden. Né? Que negam a queda no Éden. Outro movimento também denominado ciência cristã nega a existência do pecado. O mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Tá? Eles vão achar versículos bíblicos para isso? É lógico que vão. Mas estamos falando, já falamos, e agora a conclusão, o perigo destas heresias hoje é que terminam atraídos as pessoas inconscientes, crédulas demais, pessoas que não questionam, que não analisam, eles são atraídos facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhes parece correto, e por isso não examinam, nem examinam seus fundamentos. Quem não quer ter uma carta psicografada por um filho adolescente que infelizmente faleceu dizendo que está num bom lugar e que a família não precisa se preocupar? Olha, estou vendo ele, ele está do lado de Jesus. É uma série de invenções somente para trazer um falso descanso, um falso acalento, uma falsa ideia, uma tranquilidade falsa para os que ficaram. E não, eles nem vão ver se isso tem base, se é verdade, se não é, o que acontece. E o pior de tudo é que quando nós, veja, eu estou falando de Bíblia, dá uma olhada para o apresentador. Tá? Mas quando vai se falar sobre essas religiões reencarnacionistas, a ciência cristã, o pensamento cristão, a ciência, movimentos, é sempre atores, atrizes. Eu sou cientologista. Aí aparece lá esqueci o nome dos caras aí. Põe aí um cara que você acha apresentável, mais apresentável que esse que vos fala. Esses caras que vão aparecer, ninguém vai pôr eu lá falando essas coisas. É óbvio que não. Vai pôr atriz famosa, né, de Hollywood, atores famosos, né, e eles emprestam a face deles, a aparência, o rosto deles. Eles fazem a propaganda para as falsas doutrinas, Eles emprestam. Assim também, quando nós vemos lá a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, uma vai emprestar a voz para outra, uma vai emprestar a boca para outra. Quer dizer, eles vão trabalhando juntos. O diabo tem um planejamento, uma organização muito grande. Tá? Apesar dele estar com a cabeça ferida, mas ele ainda é muito estrategista. E ele vai trazer aí esses Brads da vida, estas Angelinas da vida, estes sei lá o que aí da vida, trazendo essas ideias. E de quando em vez aparece um aí defendendo o cristianismo, e daqui a pouco ele já é batizado, já é consagrado a pastor também, e
barco e vamos embora. Aparentemente são coisas válidas. A grosso modo, de novo, né? Nós não levamos tão, vamos levar tão, porque tudo que vier atraído por isso não vem por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Não estou falando das doutrinas falsas, estou falando daqueles que agora já chegam aí, o bonde andando, a janelinha já está preparada, separada para ele, para ela, ele simplesmente entra num tanque, já é denominado, consagrado, e sai tocando barco. Os que andam atrás dessas pessoas, não generalizando, não fiquem tristes comigo, virão por causa do artista. Vocês sabem disso, nós temos isso no Brasil. Não deu certo, acabou a fama, acabou o sucesso, faz que é evangélico, se converte e daqui a pouco está escandalizado. Agora é sério. O diabo faz do mesmo jeito. O diabo ele lançou esta ideia, ele empresta a aparência de querubim dele, né, a aparência dele lá de Hollywood, ou dos Hollywoods da vida, seja no Brasil ou em outro país. Você vai ver que nunca vai ter uma pessoa que não tem fama, que não seja bonita, que não seja isso, que não seja aquilo. Então o diabo ele empresta, essas pessoas emprestam e vai trazendo, né? Não sei se você notou, mas me parece que o mormonismo está precisando vender mais. Porque até mulheres eles estão pondo para fazer. Mulher que nem entrava na lista de elders, você sabe o que é isso? Negros, mulheres, latinos, não faziam nem parte, era sempre aqueles vikings de 3 metros de altura, loiros, dos olhos verdes ou azuis, né? E vinha para a nossa porta ali de calça preta, camisa branca, um distintivão gigante aqui escrito o nome dele, e o pau quebrava a bolsinha do lado imitando outros vendedores de livros. Mas você não via mulher. Você também não via isto na maçonaria. Você não via, nas grandes falsas religiões, você não via isso. Agora, por conveniência, o mormonismo tem a ala feminina, tem negros, tem isto, tem aquilo, os maçons do mesmo jeito, a ala feminina, a ala juvenil, todos eles agora fizeram isso. E convenientemente também estão usando o nome de Jesus, que não é o Jesus da Bíblia, e estão falando em Deus, que não é o Deus da Bíblia. Portanto, tomemos cuidado, tá, na questão de defender a fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência e tomando cuidado com o nosso coração corrompido, a nossa natureza, a nossa essência, o nosso ser corrompido, voltando para Cristo, aceitando como suficiente Salvador, sendo transformados, regenerados, restaurados, o nosso pecado expiado, perdoado e nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, a aula de número 11, se assim Deus nos permitir, e fiquemos todos nós com a paz do Senhor. Amém.